Olá, companheiros e companheiras. Estamos aqui com o professor Fábio Sobral. Terminadas aí as apurações do primeiro turno, hoje é quarta-feira, 5 de outubro de 2022. E muita coisa já aconteceu desde o domingo, desde que os números foram revelados, especialmente as composições da Câmara, do Senado, mas hoje nós queremos falar um pouquinho sobre os apoios que os dois candidatos têm recebido. Uma boa noite, professor Fábio. Boa noite, Ivan. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos, todas que nos acompanham. Vamos tentar entender. Começamos a batalha dura, muito dura, principalmente a dos apoios, né? É isso. Professor Fábio, desde que as urnas foram abertas, nós tivemos aí a contabilidade dos votos, votos auditáveis, secretos e de urnas muito bem seguras. Desde então, as duas campanhas têm trabalhado ali os seus respectivos apoios. De um lado, a campanha do atual presidente da República, esta campanha considera que recebeu apoios importantíssimos, porque são apoios vinculados, sobretudo, ao sudeste do país. E o sudeste conta com a maior parte do eleitorado. Aqui nós temos o Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, o Zema, em Minas Gerais, também o Ratinho Júnior, do Paraná, o Ibanez Rocha, do Distrito Federal, o Rodrigo Garcia, de São Paulo, governador de São Paulo, que não foi ao segundo turno, mas disse que apoia o atual presidente da República, e o Tarcísio de Freitas, que é o seu candidato para o governo de São Paulo e partiu na frente aí para o segundo turno. Do outro lado, nós temos o presidente Lula, que recebe também importantes apoios. Ele recebe o apoio do PDT e do Ciro Gomes, do Cidadania, da Simone Tebet e alas do MDB, e também de figuras importantíssimas do PSDB, sobretudo aquelas figuras mais históricas, nomeadamente o Fernando Henrique Cardoso. O presidente da República também recebeu um apoio inusitado, pelo menos para grandes setores da mídia, inusitado porque foram apoios da Lava Jato, especialmente do Moro, seu ex-ministro da Justiça. Professor, do ponto de vista destes apoios que se colocam agora, quem parte na frente? Quem parte melhor? Eu vou dizer o seguinte, Ivan. O Bolsonaro recebeu o apoio de quem já o apoiava, certo? Há dois acréscimos. O Ibanez, bolsonarista de 4 costados. O Cláudio Castro, do estado onde o Bolsonaro saiu e de um setor miliciano muito forte, né? O Moro sempre esteve choroso para retornar aos braços do Bolsonaro, né? O que há de novo aí é o Zema, com o apoio aberto, explícito ao Bolsonaro em Minas Gerais, e o Rodrigo Garcia, do PSDB, em São Paulo, candidato derrotado. Será que o Zema irá acrescentar? Será que a população que votou, né, no Lula e Zema, porque ele inclusive chegou a fazer cartazes distribuídos com a foto dele e do Lula. Será que isso não será considerado uma traição, uma enrolada, um estelionato eleitoral? Se eles esconderam o Bolsonaro, mesmo com a dianteira muito grande, foi por receio, certo? Por receio. Isso pode provocar uma ojeriza. O deputado federal Janones, reeleito, né? Ele disse, olha, mineiro não é bobo. E realmente não é. Então, será percebido como uma necessidade de mudar, né? De mudar o voto? Eu acho que, inclusive, ele pode perder votos
Se ele tivesse feito isso durante a campanha, talvez o Calil, que concorreu com ele, tivesse chegado até mais perto, tivesse havido segundo turno, né? Mas a força avassaladora do Lula em Minas é muito grande atualmente, né? Houve não só no norte de Minas, que é socialmente, climaticamente, culturalmente muito próximo ao Nordeste, né? Muito semelhante ali ao sul da Bahia, não o sul do cacau, mas o sudoeste da Bahia, muito semelhantes, são regiões culturalmente semelhantes. Você vê que ali se passa o grande sertão Veredas, né, do Guimarães Rosa. Então, é uma identificação histórica com o pensamento que atualmente é majoritário no Nordeste. Além do que, há outras regiões também muito ligadas ao Lula. Você vê que no mapa dos municípios, Minas Gerais é pontilhada de vermelho, certo? É diferente de São Paulo. O estado de São Paulo é pontilhado de azul, certo? Durante as eleições, a votação do Bolsonaro. Há uma batalha de vida ou morte em São Paulo, qual o PSDB receberá o seu golpe final e desaparecerá, ou o retorno de Fernando Henrique Cardoso, José Serra, quem mais? André Lara Rezende, Armínio Fraga, né, PSDBistas históricos, salvará o PSDB enquanto instituição, certo? Esse percentual, eu não me lembro quanto o Rodrigo Garcia teve para governador, 12 ou 18%, alguma coisa assim, acho que foram 12%. É muita gente que votou com ele, votou com o PSDB. Se eles são PSDBistas históricos, é provável que ouçam o Fernando Henrique. Fernando Henrique é realmente alguém que tem uma grande ascendência sobre essas camadas médias urbanas que se mantiveram PSDBistas em São Paulo. Nem todas se mantiveram, certo? Mas essas camadas médias urbanas PSDBistas consideram Fernando Henrique ainda o seu farol, né? Inclusive é usado esse nome em relação a ele, né? Então, eu acho que os apoios do... Pois não, você ia dizer alguma coisa? E de fato, né, professor, por mais que nós tenhamos divergências teóricas, programáticas e etc., com Fernando Henrique e com seu governo, tem que reconhecer que no processo de redemocratização, desde a redemocratização, ele cumpriu um papel importantíssimo. Presidente por 2 vezes. Ele, né? O próprio Ulisses Guimarães, um grupo que veio do PMDB, teve esse papel. O Fernando Henrique teve esse papel, né? Só que o Fernando Henrique começa a preparar a O André transição. Franco Montoro. O Montoro, né? O Fernando Henrique começa a preparar a transição para um PSDB não ligado ao MDB e ao PMDB históricos, certo? Começa a preparar o neoliberalismo, né? Implementa o neoliberalismo deixado incompleto pelo Collor, aposta na ideia de um desaparecimento industrial do Brasil e uma manutenção na venda somente de mercadorias, de commodities, de matérias-primas, né? Quer dizer, olha, e ele foi desenvolvendo isso, e essa camada do PSDB histórico estava sendo golpeada pelas costas porque perdia as suas indústrias, né? São Paulo perdia o seu parque industrial, mas continuou apoiando esse projeto. Talvez porque os ganhos financeiros, o processo de dolarização, de juros extorsivos, fizeram com que eles ganhassem e eles se apegaram ao curto prazo e esqueceram o estratégico, sabe? Entende? Mas a gente tem que esquecer tudo isso, porque na última análise que nós fizemos, eu falei
que nós estamos caminhando de um projeto fascista, que é o do Bolsonaro, para um crescente processo de nazificação, de escolha de um grupo, inclusive cultural, regional, que é o nordestino, a nordestina, como algo a ser eliminado, entende? Então, há um processo nas bases bolsonaristas de nazificação muito intensa, entende? Um processo muito intenso de nazificação. Então, é necessário compreender isso, que todos os aliados são bem-vindos. Eu vi um pedaço do Jornal Nacional, achei absolutamente simpático ao Lula, entende? Absolutamente, totalmente simpático ao Lula, né? Uma certa percepção de que a sua cabeça também está a prêmio, certo? Eu acho que demorou, mas eles perceberam. Era para ter percebido quando a Lava Jato se tornou vitoriosa, né? Ali eles deveriam ter percebido o risco, né? Talvez um pouquinho antes do primeiro turno, né, professor? Sim, sim. Quer dizer, não, e lá quando o Bolsonaro assumiu, as ameaças à imprensa foram cotidianas, as grosserias com repórteres, né? A agressividade do público dele com as equipes de reportagem, né? Os ataques diários, ali as pessoas, eles ficaram dormentes esperando uma inclusão, né? Uma inclusão que não viria, óbvio. É óbvio que o Bolsonaro não ia fazer essa inclusão. Acordaram tarde, espero que tenham uma posição muito mais destacada, né, nesse processo. Agora, não sei se eu passo direto para os apoios ao Lula ou... Então, eu acho que os apoios ao Bolsonaro, o do Zema pode ser um tiro no pé, certo? Um tiro no pé. Se for bem explorado, e aquele Janones é um gênio da comunicação, né? O cara ali é demais. É um gênio, eu sigo. Tem gente que fala mal dele, o pessoal não entende o quanto esse cara é bom. Eu sigo o que posso dele, curto, sabe? Porque sim, ele é forjado nesse novo tempo, né, professor? Ele é outra pessoa de uma característica não só midiática, mas social, vinda do trabalho como cobrador para a, a faculdade. Quer dizer, ele percebe que sua evolução, inclusive, foi uma evolução derivada do avanço macroeconômico do país. Entende? Ele não se entende como um ganho simplesmente individual. Ah, eu sou o bom, eu lutei e venci. Não, ele entende politicamente que ele venceu, mas muitos não conseguiram, e ele quer fazer essas pessoas. Então, se o Janones for para cima, ali em Minas, talvez o Zema saia queimado, certo? Talvez o Zema saia queimado, e acho central, inclusive, para que o próprio Janones venha mesmo, talvez, quem sabe, a se constituir como uma alternativa ao governo de Minas, no futuro breve, uma prefeitura de Belo Horizonte, sabe? Seria interessantíssimo. Pois é. Até porque ele não estaria só, né, professor? Iria se cercar de pessoas que têm outras habilidades além da dele. Isso. O São Paulo é essa batalha pelo PSDB, né? Essa batalha. Mas aí O tem Alckmin pode agregar, professor, em São Paulo? Nós não citamos, mas já citamos o Fernando Henrique, né, o Serra, Aloysio Nunes, eu não sei se a gente citou, mas está nesse bloco também. Pois é. Aloysio desde o primeiro turno, eu acho. Sabe? Eu tenho a impressão que o Aloysio apoiou já no primeiro turno. Agora, o Alckmin é importante. Eu até fiquei surpreso, né? Talvez a aceitação do Haddad em São Paulo que seja fruto do Alckmin. Mas eu estou meio surpreso negativamente com a votação do Alckmin.
entende? Parece que ele está meio solto, ele representa muito mais um nome para as camadas dominantes do que um nome para as camadas populares, certo? Isso é um pouco preocupante para essa eleição em São Paulo. Não é preocupante para o futuro dele político, porque para a gente tem uns pés atrás em relação a ele. Mas tudo bem, deixemos isso para lá. Quem sabe, né? A gente não sabe as pessoas e as mudanças de ideias, né? Certo? A política é muito surpreendente, não só o pessoal diz, surpreendente como se fosse assim, tudo enrolado. Não, mas tem alterações concretas de visão, né? Certo? Sim. Agora, Então, professor, em síntese, o que o presidente da República tem é mais do mesmo. é mais do Porque o Zema mesmo. já era bolsonarista, Cláudio Castro já era bolsonarista, Ratinho Júnior bolsonarista, Tarcísio de Freitas bolsonarista e o Ibanez Rocha bolsonarista. Bolsonarista. E Todos os alguns. bolsonaristas são mais do mesmo. O Rodrigo Garcia, talvez isso. E aí, essa batalha pelo PSDB histórico, que se o Fernando Henrique é muito matreiro, né? É óbvio que ele está preocupado com a democracia, porque ele sabe o mais ameaçado pelo Bolsonaro lá, uns 30 anos atrás, era o Fernando Henrique. Ele dizia que era o primeiro a ser morto. Isso mesmo. Bem lembrado. Então, o Fernando Henrique, se ele tiver lideranças mais jovens que substituam Dória, Rodrigo Garcia já é um atraso, né? Dória, Rodrigo Garcia, se eles tiverem lideranças mais jovens, e o PSDB jovem lá em São Paulo sempre foi muito aguerrido, sabe? Entende? Esse PSDB jovem está na casa dos 40 aos 50 hoje. Eles podem ser aproveitados, podem ser resgatados. Se o Fernando Henrique for esperto o suficiente, tiver esse projeto e força, que já está com 90 anos, né? Se ele tiver força para resgatar esses jovens, ele salva o PSDB da morte, certo? Salva o PSDB da morte. Esses jovens do PSDB, a juventude do PSDB foi muito atacada. Eu sei disso que eu converso com um deles, que mora hoje aqui, sabe? Sim. Né? Mas era uma juventude rica, ele tem inclusive apartamento em Higienópolis, né? Mora aqui, a trabalho, e era uma juventude aguerrida que enfrentava esses setores conservadores cada vez mais, sabe? Se eles resgatarem, eles salvam o PSDB e a eleição, essa eleição em São Paulo, né? Entendi. Sabe? E São Paulo é o estado-chave, né, professor? Porque senão nós teremos um Sudeste, vou excluir Minas, tá? Mas teremos Espírito Santo, São Paulo e Rio como redutos bolsonaristas. Exatamente. Seria difícil. Professor, e os apoios ao Lula? PDT, Ciro, Tebet, FHC... Os apoios ao Lula foram novos mesmo, né? O Ciro, na verdade, não foi o Ciro, foi o PDT. Certo? O PDT. Tanto que hoje, o Lula já reunindo com apoios, o PDT foi lá, o Carlos Lupe. Isso. O presidente foi lá, o Ciro não apareceu. E quem vai subir no palanque com o Lula é o Lupe. Não é o Ciro. O Ciro deu um apoio que foi ridículo. Ele não disse que apoiava. Ele, inclusive, fez um discurso tão... Como é que se chama? Um discurso malicioso, mas não é só malicioso. Tão escorregadio, tão... Eu vou usar uma palavra assim, cearenseis mesmo. Tão ceboso, sabe? Sim. Sabe? Tão gosmento que a pessoa... O cirista que ouvisse, se fosse tendente ao Bolsonaro, achava que era para o Bolsonaro. Se fosse tendente ao Lula, acharia que é para o Lula. Porque ele disse que não viu risco à democracia. Não viu risco à democracia. Não vê risco à democracia. Né? Bem, o Ciro, inclusive, está mostrando agora que é burro.
Porque ele, como projeto autônomo, morreu. Porque o Bolsonaro foi redivivo. Se o Bolsonaro tivesse perdido o primeiro turno, se houvesse uma desmoralização do Bolsonaro, o Ciro talvez herdasse uma parte da base bolsonarista, mas nem isso ele ficou, Não. certo? Não E o fato ficou, do PL sair fortalecido, ainda que esteja nas mãos do Valdemar da Costa Neto, dá um certo fôlego ao presidente da República, mesmo que perca a eleição. sim. E o Ciro só tem, talvez, algum futuro político como prefeito de Fortaleza, governador do estado, para tentar, e olhe lá se vai conseguir, né? Porque não conseguiu eleger o Roberto Cláudio, né? Então, o Ciro demonstrou uma absoluta incompreensão da realidade. A Simone, Sim. a Simone Tebet é craque. Ela deu um show. O discurso dela foi de show mesmo, de quem entende as coisas. E olha, não é só o PSDB que está sob risco de desaparecer, não. Né? O MDB também. O MDB também. Esse pessoal quer liberar o apoio porque eles se imaginam ainda como o miolo do Centrão e já não são há bastante tempo. Entende? Inclusive, professor, nós temos um vídeo aqui no canal sobre o PSDB. O PSDB elegeu apenas 13 deputados federais. É Nós menos que o faremos, PSOL, né? pois é, nós faremos um novo vídeo porque também desaparece do cenário político nacional o Novo e o PTB do Roberto Jefferson. Sim. Não, E olha, não ultrapassaram a cláusula de barreira. nós já tínhamos visto há pouco tempo o desaparecimento dos democratas. Entrou aí no União Brasil, né? Mas o PFL, democratas, foi para o espaço, né? Partidos tradicionais estão desaparecendo. Então, a Simone Tebet percebeu essa, quer dizer, nome novo, nome aguerrido, provável ministra, se o Lula ganhar, provável, eu acho que ela é a principal candidata a ministra da Agricultura. E tem condições, né, professor? Tem, E porque está tem lá na área, condições. a base dela é aquela. Você me disse que ela fez essa parte eu não me lembro, mas eu acredito plenamente, ela fez um discurso em nome da preservação do meio ambiente, de uma agricultura que preserva o meio ambiente. Ela é a cara da ministra da Agricultura, entende? De uma Uhum. nova ministra da Agricultura. E aí teria muita visibilidade nacional e Exato. internacional, porque estaria, Internacional, além de estar ao lado do Lula, a sim, União Europeia está muito preocupada com a questão do desmatamento no Brasil e os Estados Unidos também. sim, exato. Eu acho, inclusive, que se as matérias que eu tenho visto americanas, né, se eu não me engano, o The Economist diz que a Amazônia não aguenta mais um mandato Bolsonaro, sabe? E o The Economist dizendo isso é algo como se dissesse, nós precisaremos intervir. Certo? Então, nós corremos, Bolsonaro nos coloca em risco da Amazônia ser dividida do Brasil, ser recortada, entende? Professor, é importante lembrar que essa revista é uma revista que expressa um pensamento, Sim, não é isso? Inclusive um exato, pensamento político e econômico que não é comunista, que não é de esquerda, exato, né? é o centro do capital financeiro. Você pega aí o quê? A The Economist, a Bloomberg, né? O, em Londres, o Financial Times, certo? Uhum. São os três principais órgãos do setor financeiro Londres, Wall Street, certo? Sim, Você tem sim. o Washington Post, mas o Washington Post é o jornal, segundo o Pepe Escobar, o jornal da CIA. É o jornal que Hum, dá a posição oficial da geopolítica americana. Né? entendi. E o New York Times é a popularização do que esses quatro órgãos pensam mais adiante, certo? New York Uhum. Times é essa popularização, essa vulgarização do que esses quatro jornais pensam, entende? E aí, porque a Amazônia
ela é importante não só para o Brasil, né, professor? É muito importante dizer isso. Ela é importante para o Sudeste, mas ela é importante também para o mundo. Amazônia, floresta é carbono, carbono vivo, certo? Se a floresta for derrubada e começar a se decompor, essa decomposição jogará massas de dióxido de carbono tão fortes e de metano tão fortes na atmosfera que nós não podemos prever o que pode acontecer, entende? Um processo de desequilíbrio muito grande no meio ambiente. Não esqueçam que os Estados Unidos atravessam uma seca histórica. O Rio Colorado secou. O Rio Colorado abastece não só o Colorado, mas toda a região da Califórnia, a região agrícola mais rica dos Estados Unidos. Certo? Olha aí. É mais rica do que o meio dos Estados Unidos, chamado meio oeste. Porque o meio dos Estados Unidos produz trigo, aveia, cevada, certo? Uhum. Lá perto do Canadá, algumas frutinhas, mas a Califórnia, ela produz grandes quantidades de laranja, de uva, de matérias mais ricas. Então, o Rio Colorado abastece toda a Califórnia e o México. E o Rio Colorado está seco. Na Europa, o Rio Pó, na Itália, secou. E o Pó, o Vale do Pó, é o vale agrícola mais rico da Itália. O Rio Reno está secando. E aí não afeta só a agricultura. As barcaças já não andam. Toda a produção industrial do miolo da Europa, principalmente da Alemanha, andam de barco. Uma coisa é você mandar de caminhão. Sim, sim. Mas uma barcaça daquela são mais ou menos uns 45 a 60 caminhões que ela carrega, só de uma vez. Entende? Entendo. Então, é o colapso logístico da União Europeia se o Rio Reno secar. O Rio Amarelo na China, o Rio Yangtze, secando. Então, o fenômeno você percebe mais ou menos na mesma altura do globo, certo? Pegando todo o hemisfério norte. Se você fizer uma linha do Colorado, Reno, Pó, desce um pouquinho, ao Rio Amarelo, você tem uma faixa do planeta secando, certo? Uma faixa do planeta secando. Essa consequência mesma faixa, desse desmatamento, né, professor? Isso, se você pegar essa faixa que está secando no hemisfério norte e transpuser para o sul, é a mesma faixa do sudeste brasileiro. Entende? Então, é um fenômeno que atingirá, infelizmente, as duas áreas espelhadas, certo? Espelhadas. Entendi. Então, nós não vamos votar pelo Bolsonaro, pelo Lula, né? Nós vamos, né, nem Bolsonaro, Lula, que a gente não votaria no Bolsonaro, nem a pau. Mas a gente não vai votar pelo Lula. Pelo Lula não é só por nós, é pelo mundo. Entende? O mundo está de olho na gente, né? O mundo está de olho nas nossas eleições. E quem não está de olho é porque não entende o que está ocorrendo. Sabe? Entendi. Ô, professor, a Marina Silva, nesse sentido, cumpre um importante papel. Cumpre importantíssimo. Ela vai obrigar, olha só, a saída da Marina do governo Lula foi da divergência dela com a ideia de desenvolvimentismo que continuava o desmatamento na Amazônia. Veja só a usina como é de Jirau, lá no Vale do Xingu. Um absurdo, só para mineradora, entende? Uhum. Então, a Marina sai com uma reivindicação contra o governo Lula absolutamente justa. Muita gente diz assim, os apoios do Lula vão levar o Lula para a direita. Nem todos. Nem todos. O caso da Marina vai levar o Lula para uma posição mais avançada do ponto de vista do meio ambiente. E ela tem falado até em energia limpa. Isso, ela tem essa obrigação, sabe? Ele terá essa obrigação com ela, entendeu? Ele vai ter que cumprir impressionante. Ele vai ter que cumprir um programa.
um programa, sabe? Uhum, uhum. Então, o Lula teve diversos apoios novos, a Tebet, o PDT. Aliás, a pesquisa IPEC, as pesquisas ficaram meio queimadas. Mas a pesquisa já sinaliza esses pontos aí migrando para o Lula. 51 a 43, né? Pois é, Quer dizer, se 43 é o Bolsonaro, ele ficou a mesma coisa. ficou. 51 já tem o quê? São os 2,5 pontos, né? 2,5 pontos, né? Vindos desse apoio, principalmente do Ciro, certo? Do Ciro. É a hora do banho do Miguel, ele está chorando, vocês vão ouvir. Ah, tudo bem, tudo bem. Professor, então, muito obrigado por essa sua fala, essa participação. Nós teremos um segundo turno muito duro, mas os apoios ao presidente Lula parecem ser apoios muito mais consistentes e apoios programáticos. Sim. Ele ganha novas alianças, diferentemente do atual presidente da República, cujas alianças já eram dele, né? E foram apenas escondidas durante o primeiro turno, a fim de que os seus candidatos ganhassem. Há uma aliança do Bolsonaro que já era dele, mas estava escondida. Tem esse caso também, né? Tem dois casos. Um é o Zema, o outro é o demônio que apareceu da campanha do Bolsonaro. Ele estava escondido, estava apoiando, mas foi revelado. Foi sim. O oculto foi revelado. Foi sim. Professor Fábio, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.